Sejam muito bem-vindos vocês também, que estão aqui com a gente. Muito bom ter vocês aqui com a gente. E hoje, além disso, além de termos pessoas aqui, nós temos uma live rolando no Instagram, é verdade, Pedro? Temos uma live rolando no Instagram, então, se você ainda não segue o nosso Instagram, aproveita para seguir logo e já compartilhar essa live com os seus amigos, com pessoas, com os seus inimigos também, com as pessoas que você não gosta, com as pessoas que precisam conhecer a morte de Cristo Jesus. A gente também está live, eu preciso avisar isso. Semana passada a gente gravou a mensagem em áudio de WhatsApp, gente. Se você não escutou semana passada, nós temos um áudio de WhatsApp, mas hoje a gente está gravando no Instagram e a gente está gravando no YouTube também, certo? Então um abraço para você que está no YouTube, um abraço para você que está no Instagram também. Sejam muito bem-vindos a essa sexta. E a gente está numa série de mensagens, estudando, aprendendo e conhecendo a pessoa e as obras de Jesus Cristo. Semana passada, nós tivemos a primeira mensagem que foi Ele veio. Nós entendemos que Cristo veio. E eu preciso pedir perdão porque realmente eu vou ter que falar Jesus e Cristo o tempo inteiro, porque eu não consigo não usar o meu sotaque carioca, então me perdoem por isso. Mas relevando isso, semana passada a gente estudou que Ele veio. Cristo não foi simplesmente a pessoa mais importante da história, ele não foi somente o ser humano mais influente e que mais mudou a história da humanidade. Ele era o próprio Deus que veio à Terra. A gente vê Filipenses no capítulo 2, trazendo que ele, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação, é uma palavra muito difícil. Ele não considerou ser igual a Deus em glória e escolheu vir. Escolheu tomar um caminho de humilhação, para que depois ele tomasse um caminho de exaltação até ser o nome mais elevado e mais honrado, mais glorificado de todos. Mas antes disso, ele dá o primeiro passo no seu caminho de humilhação e ele desce à terra. Ele veio. E semana passada a gente entendeu por que nós podemos confiar a nossa eternidade, todos os nossos anos dessa vida, e quando nós sairmos dessa vida para esse cara chamado Jesus Cristo. A grande verdade é que nós, quando aceitamos a Cristo, nós entendemos que nós somos a noiva de Cristo. Eu falei isso semana passada e eu quero repetir. Muitos cristãos vão para o casamento com Cristo sem conhecer o seu noivo. Muitas pessoas, cristãos, membros de igreja, frequentadores de igreja, pessoas ótimas, estão indo para esse casamento sem conhecer o seu noivo, sem conhecer quem Cristo é, sem conhecer o que Ele fez. E o objetivo dessa série é justamente conhecermos, amarmos, nos entregarmos para Ele, Jesus Cristo. Semana passada, então, nós vimos que Ele veio como Deus, Ele cumpriu diversas promessas, algumas promessas ele ainda vai cumprir na sua segunda volta, mas Deus nos deu sinais, Deus nos instruiu que ele enviaria alguém, que ele enviaria o Messias, que ele enviaria aquele que, semente da mulher, pisaria na cabeça da semente da serpente. Ele enviaria o Messias, o ungido, o libertador, o Deus forte, conselheiro, maravilhoso, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse cara viria. E isso se cumpre em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele veio e Deus precisava deixar muito claro quem seria Cristo, para que hoje eu e você pudéssemos olhar para Ele e falar: esse cara merece toda a minha eternidade. Esse cara merece todos os meus anos, porque quando eu sair dessa vida, eu vou passar todo o resto da minha existência com Ele. Deus deu sinais. Deus ensinou o seu povo durante o passar de todos os anos, de todo o tempo, quem era esse profeta que ele enviaria. Deus trouxe sinais para que quando ele viesse nós pudéssemos reconhecê-lo. Deus fez promessas para que quando ele cumprisse nós pudéssemos olhar para ele e dizer: é ele que a gente aguardava. Ele veio.
Essa foi a mensagem de semana passada. E se você não escutou, se você não pôde vir, se você não esteve aqui por algum motivo do universo, a gente tem essa mensagem em áudio. Então, me procura ou procura a Julie. Depois, Julie, levanta a mão. Essa é a Julie. Procura a Julie depois. A gente tem essa mensagem em áudio. Você que está no Instagram, no YouTube, chama a gente no Instagram também. A gente pode encaminhar isso para você. Ele veio. Ele cumpriu tudo. Ele vai cumprir tudo que Deus prometeu sobre ele, e ele cumpriu grande parte disso, para que nós pudéssemos o reconhecer. Mas, Cristo veio, e ele não veio à toa para essa terra. Ele não veio simplesmente para viver essa vida de um jeito qualquer. Ele não veio para fazer o 9 to 5 dele, ficar rico, investir em ações, abrir uma empresa, ser milionário. Ele não veio para criar uma família, ele não veio para fazer qualquer outro projeto que ele possa ter de vida. Ele veio com uma missão e um propósito definidos. Ele sabia exatamente o que ele deveria fazer. Ele sabia exatamente como ele precisava conduzir a sua vida para que ele cumprisse tudo que foi prometido acerca dele. E o principal propósito, o principal objetivo da vida de Cristo foi a sua morte. A sua morte em uma cruz, no Calvário. Ele veio com a missão de morrer. Ele veio com um propósito de morrer. E ele sabia exatamente pelo que ele estava na terra, para que ele estava na terra. Coisa que muitos de nós ainda nos encontramos perdidos e orando, pedindo: Deus, me mostre o que o Senhor quer da minha vida. Cristo sabia exatamente qual era a missão e o propósito dele. E isso culminava, isso terminava na cruz do Calvário. A grande pergunta é: por que Cristo precisava morrer? Por que Cristo escolhe tomar esse caminho de humilhação, descer, e não apenas descer como um servo, mas morrer por nós? E a primeira parte dessa mensagem, dessa conversa que a gente vai ter hoje, vai ser uma parte igual semana passada. A gente vai ver a história, a gente vai ver o que aconteceu ao passar dos anos, e a gente vai chegar no momento que nós vamos tirar lições do que foi a morte de Cristo, do que é a morte de Cristo para mim e para você. Então, no primeiro momento, a gente vai olhar para tudo o que aconteceu e enxergar como Deus anuncia que esse Cristo viria, como Deus ilustra que esse Cristo viria, como Deus me ensina que Ele mandaria alguém e que eu posso confiar que esse alguém é Cristo. Então Deus, ao passar dos anos e ao desenvolver da história, Ele mostra, Ele traz ilustrações, Ele traz símbolos de quem esse homem seria. E o primeiro grande símbolo está lá no livro de Gênesis. A gente leu semana passada Gênesis 3. E é impressionante que desde o início, Deus já traz que viria um Redentor. Lá em Gênesis 3, a gente tem a cena da queda, a humanidade entrando em sua maior crise, no seu maior problema que já foi gerado na nossa história, foi ocorrido em Gênesis 3, que foi o pecado, a desobediência de Deus, a desobediência do homem para com Deus. Quando o homem escolhe comer aquele fruto, o homem sabia das consequências daquele fruto. Porque antes disso Deus tinha falado: se vocês comerem do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Deus traz muito claro: o pecado gera morte. O pecado tem a consequência da morte. E Adão e Eva não morreram fisicamente no momento em que eles comeram daquele fruto. Mas no momento em que eles comeram, eles foram separados, uma morte espiritual, eles foram distanciados da perfeição que eles tinham no Éden, do relacionamento íntimo que eles tinham com o Criador. Agora tinha uma barreira gigante entre eles e o Deus que os criou, chamada pecado.
O próprio profeta Isaías diz que os nossos pecados são os que fazem separação entre nós e Deus. Então a morte significa separação. E foi exatamente isso que aconteceu quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Eles foram separados da comunhão perfeita com Deus. E eles não morreram fisicamente. Mas eles se vestiram de folhas, eles se vestiram de vegetação, eles cobriram a sua vergonha com folhas. E naquele momento, Deus desce ao jardim, Deus vai até eles, e o que Deus faz? Deus mata um cordeiro. A primeira cena de morte da história da humanidade. A primeira vez que Adão e Eva viram o que era a morte foi quando eles pecaram. E eles tentaram cobrir a própria vergonha do seu pecado. Mas Deus vem até eles no jardim, mata um cordeiro, derrama o sangue daquele cordeiro inocente, que não tinha nada a ver com nada, que não tinha erro nenhum, que não tinha pecado, o cordeiro não tinha errado. Mas Deus mata aquele cordeiro e cobre Adão e Eva com as peles daquele cordeiro. Deus tira a vegetação e os cobre com o cordeiro. Os cobre com aquele que estaria pagando o preço do pecado deles. E foi a primeira vez que eles viram morte. Foi a primeira vez que eles saíram da perfeição e viram o que o pecado geraria na vida deles. Um cordeiro teve que ser morto. Um cordeiro teve que pagar o preço pelo pecado de Adão e Eva. Você percebe como Deus vem nos ensinando o que está para acontecer quando o tempo passa? Deus vem dando sinais, Deus vem ilustrando isso, para que quando esse cordeiro viesse, nós reconhecêssemos ele. Mais adiante, nós temos Abraão com seu filho Isaque, o seu filho da promessa, o filho que ele amava, o filho que ele teve com 100 anos de idade, depois de não poder ter mais filhos e ter recebido essa promessa de Deus. Deus pede a Abraão, sacrifica o seu filho. E Abraão leva Isaque, Abraão deita Isaque no altar, Abraão levanta a faca para matar o seu filho. E Deus impede aquilo de acontecer. E o que Deus faz mais uma vez? Deus dá um cordeiro para Abraão, para que aquele cordeiro morresse no lugar do seu filho Isaque. Deus está ensinando a Abraão, não é o sangue do seu filho que vai salvar a humanidade. Lembra que Deus escolhe Abraão e Deus fala, Abraão, sai da tua terra, de ti farei uma grande descendência, e da tua descendência serão benditas, serão abençoadas todos os povos da terra. Deus seleciona Abraão e fala, Abraão, a promessa que foi feita a Eva, agora ela está por você, e pela sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Deus está dizendo, Abraão, é pela sua descendência que eu vou trazer o meu filho. E quando Abraão vê o filho da promessa, que era Isaque, deitado num altar, prestes a ser morto, talvez tudo o que ele imaginasse fosse, o meu filho vai morrer para abençoar a humanidade. Mas o filho de Abraão não era perfeito. E Deus impede aquela morte de acontecer. Deus coloca um cordeiro, Deus dá um cordeiro, e ali naquele altar Abraão e Isaque matam aquele cordeiro. E sacrificam um cordeiro que também não tinha nada a ver com o pecado deles, mas que assumiu aquele pecado, para que eles continuassem vivos. E ano após ano, você lembra que depois de Abraão veio Isaque, depois de Isaque veio Jacó, que é Israel. E por Israel, nós temos as 12 tribos, nós temos o povo de Deus, e nesse povo, todos os anos, todas as vezes que o povo estava em pecado ou alguém estava em pecado, o povo deveria ir sacrificar para que o sangue de um animal inocente cobrisse a culpa do pecado desse povo. Deus está ensinando, é preciso o sangue para remover a culpa do pecado.
O autor ao livro de Hebreus traz isso de uma forma muito clara. Hebreus 9, 22, ele diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue, em outras versões, não há remissão do pecado. Então, para o pecado ser pago, humanidade, eu tenho uma notícia para vocês. Sangue precisa ser derramado. E se não for o seu ainda, vai ser de um cordeiro. E se não for de um cordeiro, vai ser de outro animal. Mas alguém precisa pagar o preço. Deus, por mais difícil que seja da gente conciliar isso, Deus é infinitamente bom, Ele é perfeitamente bom e Ele é perfeitamente justo. Se a consequência do pecado, se o salário do pecado é a morte, como Paulo traz em Romanos 3, 23, o preço do pecado tem que ser pago. E como eu e você somos pecadores, se eu e você não pagarmos esse preço, alguém tem que pagar esse preço por nós. Alguém que não tem pecado, alguém que não tem dívida, tem que pagar a nossa dívida. E Deus, em sua sabedoria, em seu conhecimento da humanidade, Ele faz um trato com a humanidade. Tudo bem, vocês não precisam matar, vocês não precisam derramar o sangue para cobrir os seus pecados. Vocês podem fazer outra coisa ao invés disso. Vocês podem cumprir toda a lei. E a minha lei é essa. Mais essa. Você não pode matar, você não pode roubar. Se você olha para alguém e pensa em adultério, você já caiu no adultério. Se você olha para o seu irmão e você odeia o seu irmão, você já assassinou o seu irmão. Se você não pode fazer absolutamente nada. Deus tinha um pacto com a humanidade. Ou vocês são perfeitos, ou alguém precisa pagar o preço por vocês. A parte de Deus era: eu prometo que o salário do pecado é a morte. Eu prometo que precisa ter morte. E eu prometo que tem salvação. Que eu vou enviar alguém. Que eu vou mandar um cara para resolver todo o problema que foi causado no Éden. Essa era a parte de Deus. E a parte do homem era: nós precisamos ser perfeitos. Nós precisamos cumprir toda a lei. Nós precisamos cumprir não só os 10 mandamentos, mas tudo, você já leu Êxodo, Levítico, Deuteronômio, tudo que está escrito ali precisava ser cumprido. Essa era a nossa parte do acordo. Mas sabe o que Deus fez? Ele cumpriu as duas partes. Em sua total misericórdia, em seu total amor, em seu perfeito amor, Ele sabe que a gente não vai cumprir a nossa parte. Então Ele escolhe tomar um caminho de humilhação. Ele escolhe pagar o preço que for necessário, derramar o seu próprio sangue, para que a nossa parte da promessa seja cumprida. Aquele que cumpriu toda a lei, aquele que foi perfeito em todos os seus caminhos, pagou o preço por mim e por você. E hoje nós somos parte disso, por fé nesse cara, por fé nessa pessoa. É por isso que é muito importante você entender em quem você deposita sua fé para uma eternidade inteira. Deus pagou o preço. Deus fez a nossa parte do acordo, para que por fé naquele que Ele mandaria, nós hoje pudéssemos ser salvos. E essa é a história da Bíblia. Essa é a história desses 66 livros. Isso que Deus quer nos ensinar na sua palavra. Quando o tempo passa, com os sinais que Ele manda, com profecias que Ele cumpre, Ele está apontando para aquele que nós podemos confiar em nossa eternidade, porque Ele cumpriu a nossa parte. E por fé nele, nós somos aceitos. Mas Ele precisava morrer. Ele precisava derramar o seu sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem sangue ser gerado, sem morte ser gerada, o pecado ele não tem o seu preço pago. A conta não fecha. Por isso Cristo,
toma o seu caminho de humilhação, e ele não somente escolhe vir como um servo sofredor, como Isaías traz. Eu quero te lembrar que Cristo não era um ator de Hollywood, ele não era um galã de novela, ele não era um líder envolvente, ele era um cara simples. Ele foi um líder envolvente, ele não era um líder carismático, que atraía as pessoas por quem ele aparentava ser. Não sei se eu expliquei bem. Cristo não veio nos atrair por nenhum fator exterior. Isaías 53 diz que ele foi o mais rejeitado de todos os homens. Isaías 53, no mesmo capítulo, o profeta diz que ele foi mais rejeitado, que nele não tinha beleza alguma e não tinha nada que nos pudesse atrair por uma característica externa. Ele escolhe vir como um servo, ele escolhe vir como um sofredor, ele escolhe vir como aquele que tomaria a minha culpa e a sua culpa injustamente, porque ele não errou, por amor a nós. Por amor à humanidade, que o trai, que o esquece, e que hoje, 2020 anos depois, não vive por ele, não busca conhecê-lo na palavra que ele deixou, não busca entregar a sua vida, a nossa vida, entregar quem nós somos, entregar os nossos desejos e os nossos sonhos para ele. Ele sabia disso tudo, ele tinha isso em mente. Porque na noite em que ele foi traído, ele leva os seus discípulos para uma sala superior. Ele parte o pão com os seus discípulos. Ele bebe o cálice com os seus discípulos. E ele diz: esse é meu corpo, que está sendo entregue por vós. E esse é meu sangue, que está sendo entregue por vós. Fazer isso em memória de mim. Isso foi cumprido na Páscoa, que é um festival instituído pelo próprio Deus, lá no Egito, quando Deus anuncia a 10ª praga. Alguém lembra qual foi a 10ª praga? A morte dos primogênitos. Deus traz uma praga sobre o Egito, em que todos os primeiros filhos dos humanos, do gado, todos os primeiros filhos seriam mortos. Mas para o povo de Israel, ele traz uma solução. E ele fala: no dia da passagem, e passagem significa Páscoa, Páscoa significa passagem, quando o anjo da morte passar sobre a sua casa, o que você precisa fazer é: junte a sua família, mate um cordeiro, pegue o sangue desse cordeiro e passa no umbral da sua porta, passa na sua porta. E pelo sangue desse cordeiro, o anjo da morte vai passar pela sua casa. Páscoa. O anjo da morte vai Páscoa pela sua casa. Essa é a Páscoa. O povo de Israel se unia, matava um cordeiro, passava o sangue desse cordeiro na sua porta, e pelo sangue desse cordeiro, a morte não podia mais alcançá-los. A morte não entrava em suas casas. Anos e anos depois, na Páscoa, Cristo reúne os seus discípulos e ele diz: esse é o meu corpo que eu entrego. Esse é o meu sangue que eu entrego. Fazei isso, comei esse pão e bebei esse cálice, sabendo que eu sou o cordeiro. É pelo meu sangue, é pelo meu sacrifício que a morte vai passar por vocês, que a morte não vai ter poder sobre vocês, que eu mesmo vou vencer a morte. Espera 3 dias, eu vou vencer a morte. E quando você acredita em mim, eu te prometo que você vai vencer a morte junto comigo. Ele é o Cordeiro da Páscoa.
Ele é esse sangue perfeito, o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem defeito, sem impureza. O Cordeiro que pelo sangue dele, nas nossas vidas, a morte não tem mais poder sobre nós. E se a gente morrer hoje, se hoje nós sairmos dessa vida, o sangue dele é o que compra o nosso acesso a passar uma eternidade junto com ele. E naquela sala, com os seus discípulos, Jesus traz tudo isso. Entenda que é isso que a gente tem em mente quando a gente está participando da ceia. É o Cordeiro que foi morto, é aquele que entregou o seu corpo e o seu sangue por nós. Eu imagino os discípulos vendo Jesus falar aquilo e pensando: Jesus, como assim você vai entregar o seu corpo por mim? Como assim você vai entregar o seu sangue por mim? Você é Deus. Nós reconhecemos que você é Deus. E Pedro logo toma a palavra e fala: Cristo, não vai acontecer nada disso. Você é Deus. E aí Jesus lava os pés dos seus discípulos em sua última reunião com eles. Ele ensina o que é serviço. Ele demonstra com a vida dele o maior exemplo do que nós devemos ser. E Pedro mais uma vez fala: Senhor, você não lava o meu pé, eu vou lavar seu pé. E Cristo fala: Pedro, você não está entendendo. Não é assim que as coisas funcionam. E guarda quem Pedro foi, porque semana que vem ele vai ser muito importante na nossa conversa. Cristo fala: Pedro, você não está entendendo. Se você não for parte disso, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. E Jesus ainda acrescenta: eu estou indo para um lugar que você não pode ir. Eu estou indo fazer algo que você não pode fazer. E Pedro fala: mestre, eu morro por você. Eu não sei o que esses outros 11 discípulos aqui pensam, não sei o que tem na cabeça deles, mas eu morro por você, eu dou a minha vida. Eu estou disposto a ir junto com você. E Cristo fala: Pedro, nessa noite, depois de você ouvir o galo cantar 3 vezes, você vai lembrar da nossa conversa. Você vai ter me negado 3 vezes nesta noite. Na última noite que Jesus teve com os seus discípulos, no festival da Páscoa. Cristo, sabendo que seria rejeitado, traído, negado pelo próprio Pedro, ele caminha em direção à sua cruz. Ele entrega o seu corpo e o seu sangue para redimir Pedro, para salvar Pedro. E semana que vem a gente vai ver o que mudou na vida de Pedro quando ele viu aquele Cristo vivo de novo. Mas o ponto agora é: ele escolhe ser morto injustamente. Um cordeiro que não tinha nada a ver, um cordeiro perfeito, para pagar a nossa traição, para pagar todas as vezes que nós o negamos, que nós o traímos, que nós escolhemos o pecado ao invés dele. Ele sabia disso naquela noite. E é isso que a gente carrega na nossa mente quando a gente está participando da ceia. Momentos depois disso acontecer, e a gente já está chegando no final da história, da parte de história, os soldados vêm buscar Jesus. Judas o trai. Judas o entrega por 30 moedas de prata. Eu quero te lembrar que 30 moedas de prata era o preço de um escravo no povo judeu. Jesus é vendido como um escravo por Judas. E ele caminha com a sua cruz nas costas para o ápice do seu propósito na terra, que seria a sua morte. Um pouco antes disso, Jesus leva os seus discípulos para o Getsêmani, para o jardim do Getsêmani. Jesus ora e pede para que seus discípulos orem com ele. Infelizmente, os discípulos dele sentiam muito sono para orar. E ele, derramando suor como gotas de sangue, ele clama e pede: Pai, se for possível, se existe alguma possibilidade de eu salvar os meus irmãos, de eu salvar o seu povo, sem morrer por eles, afasta de mim esse cálice.
Mas contudo, Pai, se eu tiver que morrer, se eu tiver que ser chicoteado, se eu tiver que ser açoitado, se eu tiver que sofrer, se eu tiver que ser crucificado por horas, se eu tiver que entregar o meu corpo e o meu sangue, e esse for o meu cálice, e essa for a sua vontade, Pai, me dá esse cálice. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Que não seja feito o meu motivo do meu conforto pessoal, mas que o Senhor use o meu sacrifício, a minha dor, a minha oferta, para salvar todo o seu povo. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. O ponto que eu tiver que ir, pensando no Raul, no Matias, na Sofia, no Tiago, no Gabriel. O ponto que eu tiver que ir, o mais fundo que eu tiver que sofrer, para resgatá-los do pecado. Pai, eu quero ir. Se essa for a sua vontade, se esse for o seu cálice, me dá. Que seja feita a sua vontade. E os soldados vêm, buscam Jesus, levam Jesus para a sua cruz. E você conhece a história. Jesus é maltratado, Jesus é torturado, Jesus é pendurado em uma cruz com cravos em sua mão, com cravos em suas mãos e com cravos nos seus pés. Para que hoje eu e você pudéssemos olhar para esse Cordeiro perfeito, pegar e nos apegarmos a esse sacrifício perfeito, e entregarmos não só a nossa eternidade, mas a nossa vida na terra para Ele também, entregar não só todos os anos que nós vamos ter depois, nesse casamento com o nosso noivo, mas quem nós somos agora para Ele. Entregar tudo que nós somos, entregar os nossos erros, as nossas falhas, as nossas traições aos seus pés, e reconhecer que Ele fez isso por amor, sabendo de tudo que viria depois, sabendo de mim e de você, 2020 anos depois, traidores. Mas por amor Ele escolhe se entregar. Ele não desiste da sua missão, Ele não desiste no ponto mais crucial da sua dor. Por amor a nós. Ele se pendura em uma cruz e Ele entrega o seu Espírito ao Pai para nos redimir, para nos salvar, para nos trazer um relacionamento. Já entrando na segunda parte dessa mensagem, já caminhando para o final, a morte de Cristo me ensina que sim, Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu para pagar o preço que eu não poderia pagar. Ele pagou o salário que eu nunca poderia pagar. Porque eu não sou perfeito. Eu quebrei a lei. Eu quebro a lei todos os dias. Eu quebro a lei em praticamente tudo que eu faço, se não tudo. Sim, Ele morreu pelo nosso pecado. Ele morreu para resolver o problema que foi causado desde quando Adão e Eva comeram daquele fruto. Ele morreu pelo nosso pecado. Ele pagou o preço por nós. Ele foi o sacrifício perfeito. Mas além disso, além de resolver o problema do Éden, da queda do homem, Ele morre para restaurar a comunhão que Ele tinha com a gente naquele jardim. Ele morre para restaurar o relacionamento que Ele tinha com a humanidade antes da queda. É por isso que, como a gente adora falar aqui, o véu foi rasgado. O caminho foi aberto. Ele deixa o Espírito Santo dentro da gente. Ele não simplesmente pagou o preço pelo nosso erro, mas Ele morreu por mim. O objetivo, a motivação não era só pagar o preço, mas era amor. Ele morre sim com o propósito de pagar, de acabar com o problema, mas a motivação, o seu interesse é o amor, é o relacionamento, é o que Ele tinha com a gente naquele jardim. Quando Ele descia, falava conosco, tinha comunhão com a gente sem pecado, sem erros, sem nada que pudesse nos separar e nos distanciar. Ele morre por amor. Ele morre sabendo que nós o trairíamos,
por amor. Quero chamar a banda para vir aqui para frente, mais uma vez. Quero te convidar a fechar os seus olhos e pensar nesse sacrifício perfeito de Cristo Jesus naquela cruz. Trazer na sua memória o pão, o vinho, o corpo, o sangue que foi entregue, o cordeiro que desde os Gênesis tinha morrido, o cordeiro que lá no lugar de Isaac é sacrificado, o cordeiro que era oferecido todos os anos pelo povo judeu, para que eles não fossem consumidos pela ira de Deus. O cordeiro perfeito toma um caminho de humilhação. E o primeiro passo é vir, sabendo do seu segundo passo, que era morrer por mim e por você. Cristo morreu por um relacionamento. Cristo morreu para restaurar a comunhão que nós tínhamos no Éden. Cristo se entrega e Ele está disposto a ir ao ponto que for necessário para que hoje eu e você tenhamos acesso a Ele de novo. Para que hoje eu e você possamos ter comunhão, mesmo sendo imperfeitos, mesmo sendo falhos, nós somos aceitos por fé no sacrifício dEle. Ele morreu. Ele se entregou. Ele sofreu. Ele nos serviu. Ele curou a doença do pecado que entrou na humanidade naquele jardim. Para que hoje nós pudéssemos chegarmos perto de Deus mais uma vez. Voltarmos a caminhar em direção a esse Deus perfeito, a esse Deus de amor. Ele não morreu para você pagar o seu dízimo. Ele não morreu para você se afundar em regras e preceitos que você tem que cumprir. Ele, sabendo que você não iria cumprir, se oferece no seu lugar, para que hoje você o conheça, para que hoje você o ame, para que hoje você tenha comunhão com Ele, para que hoje a sua vida seja para Ele, para que hoje a sua vida seja para servir ao próximo e amar ao próximo como Ele te amou. Cristo morre, movido por um amor inexplicável por você. Um amor que traz o próprio Deus. Que faz o próprio Deus se vestir de carne, sangue, tendão e ossos. Sofrer pela sua própria criação. E se entregar em amor por ela. Se você ainda não conhece a Cristo, e se essa é a primeira vez que você escuta sobre esse sacrifício, é a primeira vez que você escuta sobre a obra de Cristo naquela cruz, eu quero te dizer que Ele morreu por você também. Ele morreu para que você tome essa decisão de caminhar junto com Ele, de se tornar parte da sua perfeição, através da fé no seu sacrifício. E se você que está aqui nesse auditório, se você que está nos assistindo online, não conhece esse Cristo, não se rendeu a esse sacrifício, eu quero te convidar a pensar nisso nesse momento. Eu quero te convidar a orar e pedir: Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a ter fé, me ajuda a ser parte do seu sacrifício, porque eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho erros, eu sei que eu tenho pecados, mas eu me arrependo de todos eles por você. Se você hoje entende esse sacrifício, e você quer se entregar a esse sacrifício de amor, eu quero te convidar a levantar sua mão agora. Você que está aqui. Se você está nos assistindo online e você também quer se entregar a esse amor perfeito, ora nesse momento com a gente. E se você se sentir à vontade, coloca nos comentários isso. Mas faça essa oração e se arrependa dos seus pecados e se entregue a esse amor.
Em um segundo momento, você que já conhece o sacrifício de Cristo, você que já conhece a sua morte, você que já conhece essa oferta perfeita, o sangue perfeito do Cordeiro que nos limpa do pecado, mas por algum motivo da sua vida você não tem vivido por esse sacrifício. Você tem se esquecido do sofrimento do próprio Deus por nós. E você quer viver de volta nessa comunhão, nesse relacionamento que Cristo morre para nós termos. Eu quero te convidar a orar com a gente também. E eu quero te convidar a levar seu pensamento a esse Deus e a falar com Ele. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós reconhecemos que nós não somos absolutamente nada sem Ti. Obrigado porque nós reconhecemos, Pai, o Teu amor, mesmo sabendo da nossa traição, das nossas falhas e dos nossos defeitos. O Senhor escolhe ir até o ponto mais crucial da sua dor, pensando em nós. Muito obrigado, Jesus. Obrigado porque nós nunca cumpriríamos a nossa parte do acordo. Nós nunca seríamos perfeitos e sabendo disso, o Senhor se oferece como um sacrifício perfeito por nós, ó Pai. Nós entregamos a nossa vida, nós entregamos a nossa eternidade, nós entregamos quem nós somos e quem nós queremos ser, Pai, todos os segundos, as motivações da nossa vida aos Teus pés, Jesus. E nós pedimos que o Senhor entre na nossa vida, que o Senhor se revele mais e mais a nós, que o Senhor nos ensine a Te amar, que o Senhor nos ensine a amar o próximo como o Senhor nos amou, e que o Senhor transforme a nossa vida, Pai. Que o Senhor mude a nossa vida de cabeça para baixo para Ti, Senhor. E que nós possamos Te buscar, Pai. Que nós possamos nos sacrificar por Ti. E nos rendermos, Senhor, à Tua salvação, Pai. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus. No Teu nome. No nome de Jesus Cristo. Amém.
quero te lembrar que Cristo institui a ceia e depois Ele nos manda irmos, discipularmos e batizarmos. As duas ordenanças de Cristo, a ceia e o batismo. E o batismo representa exatamente quando nós entramos nas águas, nós estamos representando a nossa morte junto com Cristo. Quando nós saímos das águas, nós estamos representando a nossa nova vida com esse Cristo. Entenda que Cristo não permaneceu morto. Cristo não morreu e acabou. Mas 3 dias depois, Cristo ressuscita. E é sobre isso que a gente vai conversar semana que vem. A ressurreição. Tornar a vida. E isso é o que o batismo significa. Se você nunca entendeu o batismo e nunca entendeu a ceia, e você quer entender mais, você sente Deus te chamando para um batismo, para morrer junto com Ele no momento que você entra naquelas águas. E quando você se levantar, você ter uma nova vida nele. Eu quero te convidar também a nos procurar no final desse culto. Me procura, eu quero conversar com você. Cristo morreu, mas Ele ressuscitou. E é sobre isso que a gente vai conversar semana que vem. Vamos orar para a gente encerrar? Pai, nós mais uma vez te agradecemos pela Tua palavra. Nós te honramos e te amamos, Senhor, e queremos fazer isso muito, muito mais, Jesus. Pai, nos ajuda a meditar nessa Tua palavra, Pai. E nos ajuda a sermos praticantes, Senhor, e não somente ouvintes do que o Senhor nos ensina. Nos muda durante essa semana. Quebra o nosso coração durante essa semana. Quebra o nosso egoísmo, nosso orgulho, a nossa vaidade, Pai. E nos faz sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus. E semana que vem nos ensina, Pai, o que foi a Sua ressurreição e como isso muda a nossa vida. Nos abençoa. Continua conosco. É nossa oração no nome de Jesus Cristo.